não pauto as minhas ações por populismo. Pauto as minhas ações pela verdade e pela ciência. Desde o início desta crise, todas as iniciativas do governo do Estado de São Paulo, assim como todas as iniciativas da Prefeitura da capital de São Paulo, são amparadas na ciência, na opinião médica, daqueles que conhecem e daqueles que têm conhecimento. Nós não fazemos achismos e nem fazemos medidas que não estejam amparadas na verdade e na informação científica. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Mas é preciso ter humildade para ouvir, sobretudo em tempos que alguns gostam de impor as suas vontades e ameaçam aqueles que têm posição contrária. No momento de crise, no momento de dificuldade, é este o momento em que você tem a oportunidade de ouvir a palavra sensata, ouvir a palavra da ciência, ouvir a palavra dos médicos, ouvir a palavra daqueles que conhecem e se afastar daqueles que pregam o ódio, que pregam atitudes que não correspondem ao interesse maior, que é preservar vidas. Destaco que há consenso entre as autoridades médicas, praticamente todas, para o isolamento como forma de salvar vidas. E não são apenas as autoridades médicas brasileiras, é a Organização Mundial de Saúde. São médicos, profissionais e agentes de saúde da maioria dos países do mundo que já se manifestaram a favor do isolamento. No Brasil, quero lembrar, defende o isolamento o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o Centro de Estudos do Exército Brasileiro e, repito, a maioria absoluta de médicos e cientistas. Será que todos eles estão errados? Será que a ciência mundial está errada? Será que a Organização Mundial da Saúde está errada? Será que ministros e secretários de saúde de 56 países do mundo, que recentemente fizeram uma conferência com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, recomendando o afastamento social, o isolamento e as medidas em que cada um desses países vem adotando, respaldado na medicina e na ciência, estão todos errados? Será que um único presidente da República no mundo é o certo? É quem detém o poder, a capacidade, a ciência e o conhecimento para discordar do mundo que quer proteger vidas, do mundo que quer salvar pessoas? Um dos mais respeitados economistas do mundo, o professor Joseph Stiglitz, concedeu uma brilhante entrevista neste final de semana a um jornal de São Paulo. Ele é prêmio Nobel de Economia. E ele disse na sua entrevista, aliás, a chamada desta entrevista dizia: a economia será devastada se não salvarmos as pessoas. Esta é a palavra do prêmio Nobel de Economia. Será que Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia, também está errado? Lucros podem esperar, a vida vem antes do lucro. Dinheiro tem que servir, não governar. As palavras são do Papa Francisco. Aqueles que incentivam a vida normal, aqueles que pressionam o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, aqueles que me pressionam por WhatsApp, por telefonemas e por cartas, para que possamos agir contra os nossos princípios e contra os princípios da medicina. A eles eu pergunto: vocês estão preparados para assinarem os atestados de óbito de brasileiros? Vocês estão preparados para carregar os caixões com as vítimas do coronavírus? Vocês que defendem a abertura
que defendem aglomerações, que minimizam a crise gravíssima que nós estamos, vão enterrar as vítimas? Quero dizer que o governo do Estado de São Paulo vai continuar agindo com base na ciência, com base na medicina e com um princípio que tem norteado a nós e a Prefeitura de São Paulo, desde a primeira coletiva que temos feito aqui. Nós vamos proteger vidas. Nós vamos tratar de salvar vidas. Depois de salvar vidas, vamos salvar a economia. E salvar vidas significa também o compromisso de ajudar os mais pobres, os desvalidos, aqueles que precisam de alimento, aqueles que precisam de assistência. Hoje pela manhã fizemos, Bruno Covas, a terceira reunião do Comitê Empresarial Solidário, de empresários que têm a visão correta de não buscarem o lucro a qualquer preço. Destes empresários que participaram desta terceira reunião, no total 60 deles, somaram 218 milhões de reais para ajudar os mais pobres, ajudar o governo de São Paulo a comprar cestas básicas de alimentos para o início imediato da distribuição às comunidades mais pobres e desfavorecidas do nosso estado, principalmente, Bruno, na capital de São Paulo e na região metropolitana. A estes empresários e empresárias, dirigentes de empresas de médio, grande porte, alguns até de pequeno porte, e aqueles que solidariamente, pessoalmente, fizeram as suas doações, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado por protegerem os mais pobres, os humildes, os desvalidos. Obrigado por contribuírem financeiramente para a aquisição das cestas do alimento solidário. É isso que se espera dos brasileiros de bem, das pessoas que têm sentimento e que respeitam a ciência e respeitam a vida e contribuem com o seu dinheiro, com o seu esforço e com o seu sacrifício para proteger os mais pobres e os desvalidos. Sejam solidários com a vida. Se você não puder doar, faça o seu gesto de solidariedade. Recomende aos seus familiares, sobretudo aos que têm mais de 60 anos. Recomende aos seus vizinhos, com mais de 60 anos principalmente. Recomende àqueles que têm comorbidade, aos que são portadores de deficiência. E a todos que puderem ficar em casa enquanto perdurar a crise, por favor, fiquem em casa. Ao fazerem isso e ao ajudarem a multiplicar a mensagem correta de ficar em casa, vocês estarão ajudando solidariamente milhões de brasileiros a salvarem suas vidas.